Fala, meus amigos, estou aqui na Chapada dos Veadeiros, bem na frente do meu camping aqui. A Fiorita está estacionada ali e está rolando um lindo pôr do sol, cara. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre a Fiorita. A Fiorita eu já tenho há uns 2 anos, quase 2 anos. E poucas pessoas sabem que na verdade eu comprei ela, foi para fazer uma viagem apenas. Foi para fazer a viagem da Patagônia. E eu vou te dizer que a repercussão foi tão grande, a aceitação, né, das pessoas, me verem viajando com um carro que normalmente as pessoas usam para trabalhar, né? Tão prático ter um carro pequeno, que se pode dormir dentro, que eu decidi continuar com a Fiorita. Porque realmente a decisão inicial era comprar a Fiorita só mesmo para a viagem da Patagônia. Imagina se eu tivesse que fazer a Patagônia de ônibus, ter visto nem metade das coisas que eu vi. É bom ter um carro para viajar a Patagônia. E eu sabia disso, então por isso que eu comprei a Fiorita, né? Eu me senti com uma praticidade e uma liberdade tão grande depois que eu comprei ela, que eu decidi continuar viajando com ela, né? Eu não tinha intenção, na verdade, nem de viajar pelo Brasil. Foi descobrindo a Fiorita e vendo como era prático viajar com um carro desse, que daí eu decidi, falei, pô, agora que eu tenho ela, eu vou viajar o Brasil, né? E quando eu montei ela, eu decidi não colocar muitas coisas, sabe? Diminui muito o espaço do carro, então eu decidi fazer um negócio bem prático mesmo, e pequeno, né? É claro que muitas coisas aqui não deram certo e outras deram certo, né? Eu acho que uma coisa muito importante para ter aqui nesse um carro tão pequeno é isso aqui, ó, o climatizador. Isso foi a melhor aquisição que eu fiz para esse carro. Como é muito pequeno, não tem muito ar, não entra muito ar nele, né? Eu sei que eu poderia ter colocado janelas, né? Mas aí você abre a janela e entra mosquito, né? Então, o climatizador é muito importante porque se eu tenho um ventilador, o ventilador simplesmente faz o ar quente de dentro do carro ficar circulando, né? Você precisa entrada de ar de fora. E o climatizador faz isso, né? Ele traz o ar de fora para dentro e mantém o interior fresquinho. Outra coisa muito importante para mim foi fazer esse, esse baú bem baixo. Aí você me diz, mas Hugo, ele fazendo baixo você vai ter menos espaço para guardar coisa dentro do baú, né? Mas se eu tivesse feito poucos centímetros a mais, eu já não ia conseguir ficar sentado com a coluna reta. Não tem muita altura, né, o carro. Então se eu faço esse assento, esse baú mais alto um pouco, eu já não ia, eu ia ter que ficar meio que corcunda, sentado meio que corcunda aqui. Eu fico bem próximo ao teto, ó, alguns centímetros, acho que 3, 4 centímetros só. Aí tem aqui, ó, eu tenho essa prateleira bem pequena aqui. Eu sei que eu poderia ter continuado com prateleiras para cá, assim, ó. Mas é aquele negócio, você perde espaço, né? E espaço para mim é muito importante, né? Outra coisa interessante é que quando eu estou viajando sozinho, eu nem coloco essa tábua de baixo aqui para formar uma cama maior. Eu durmo aqui mesmo, ó. Do jeito que está aqui, eu durmo. É lógico que aqui embaixo também tem cobertor, tenho roupa de cama, né? E aqui, ó, quando eu estou estacionado, eu coloco aquela proteção no vidro lá na frente, né? E eu ponho esses bancos aqui, ó, pra frente.
Eu coloco os dois bancos para frente e dá uma impressão de mais espaço, ó. E então dá uma diferença grande, ó, colocando esses bancos para trás. E aí é o seguinte, muita gente me pergunta, né, mas Hugo, você consegue dormir esticado aqui, né, com o corpo completamente esticado? E a resposta é sim, porque o tamanho dessa cama aqui tem mais ou menos 1,74 e eu tenho 1,71. Então, sim, eu consigo deitar aqui, ó, até aqui, normal, ó. Ó. Você me pergunta, mas eu gostaria de fazer também uma Fiorino e tenho mais de 1,70, como vou fazer? Aqui, ó, quando acaba essa cama, bem aqui, se você fazer uma madeira que você levanta aqui e trava ela aqui, ó, fazendo um negócio maior aqui, ó. E aí você pode colocar uma outra parte do colchão aqui e fazer o colchão continuar até aqui, ó. Olha só, aqui tem o quê? Tem quase meio metro aqui mais, cara. Ou seja, até 1,80 consegue dormir aqui, tranquilo. Você vai ter que fazer só essa gambiarra aqui de continuar a cama. Toda vez que você parar o carro, põe o banco para frente e aumenta a cama até ali, entendeu? Ou seja, é possível sim, se você é maior, mais de 1,70, é possível. Aí o problema vai ser aqui, né? Ó. Vai ser para sentar, né? Então, se você tem, sei lá, 1,80, pensa na possibilidade de fazer esse baú aqui mais baixo, né? Para que você possa também ficar sentado com a coluna reta aqui, né? E respondendo também o que muitas outras pessoas me perguntam sobre a Fioretta, como você faz o número 1 e o número 2? Eu faço as minhas necessidades no camping, cara, igual eu tô aqui, ó. Eu tô pagando R$ 50 por dia e tem banheiro, tem ducha até elétrica aqui, com água quente, tem cozinha, com geladeira, fogão. Então, normalmente paro em campings, e nos campings tem toda essa infraestrutura que a gente pode estar usando, né? E foi justamente por isso que eu decidi parar de ficar carregando um sistema de água no carro. Às vezes eu carrego um galão de 20 litros de água aqui dentro, mas quando eu sei que eu vou fazer uma viagem igual aqui eu vim para Chapada dos Veadeiros, e eu sabia que eu ia ficar todos os dias num camping, né? Então eu nem trouxe galão de água, essas coisas. É como eu disse já algumas vezes em outros vídeos, né? A gente tem que montar o carro da gente de acordo com as nossas necessidades, não com as necessidades que os outros dizem que você tem que ter. Normalmente ter sistema de água, toda uma cozinha como fogão, pia, essas coisas, normalmente a pessoa que precisa de todas essas coisas, ela vai ficar num lugar selvagem. Ela vai se realmente entrar no meio do mato aí e ficar sem nenhuma infraestrutura, né? Aí tudo bem, tem que ter sistema de água, você vai ter que ter, bom, ter uma pia aqui dentro, talvez, né? E fogão com botijão de gás, essas coisas, tudo bem. Mas se você vai ficar em campings, não há necessidade dessas coisas, cara. Mas a pergunta que não quer calar: será que realmente compensa fazer um motorhome dentro de um carro tão pequeno assim? Olha, eu diria que sim. Acho que a primeira razão que eu diria que compensa é pela economia que um carro desse tem comparado com uma van ou um motorhome. Pra você ter uma noção, esse carro aqui, ele é 1.3, meu. Não tem ar-condicionado,
E é um carro super econômico. Ele faz em torno de 12 a 13 por litro, cara. E já engato com a outra razão já que compensa, né, ter um carro desse, um motorhome no carro desse, porque além de ele ser econômico, se você tem algum problema mecânico, cara, qualquer mecânico vai saber mexer nesse carro, meu. E qualquer mecânico vai ter uma peça que se você precisar de uma peça nova. Porque simplesmente a Fiorino é um Uno, cara. A Fiorino é simplesmente um Uno. É um Uno com um baúzinho atrás, eu diria. Então, todo mundo já sabe, né? O Uno ele tem uma fama muito grande que o carro que consegue chegar em qualquer lugar, o carro guerreiro. Então, por isso que a Fiorino é guerreira, cara. E é por isso que essa é uma das maiores razões que sim compensa ter um motorhome dentro de uma Fiorino. E é por isso que eu não coloco um monte de adesivo dizendo que sou youtuber ou coisa assim. Quanto menos chamar a atenção, melhor, cara. E uma outra razão que para muitos é muito importante, acho que algumas pessoas não sabem, mas quando você faz um motorhome, você precisa mudar o documento desse carro, ou dessa van, ou o que for. Desde que ele seja um motorhome, ele precisa ter um documento de transformado para motorhome, entendeu? E a Fiorino, cara, a Fiorino ela não precisa fazer isso. Ela é categoria carro, e é por isso que ela não precisa de mudar documento, nada, entendeu? É chato demais ter que mudar documento, dá muito trabalho. E dinheiro, né? Então, essa é outra razão. Agora, mais uma razão que muitas vezes é importante essa razão. A Fioretta, ou as Fiorinos, né? Por não ser uma van ou por não ser um motorhome, ela tem uma altura até que baixa, né? Eu acho que na verdade é uma altura de carro. Então isso faz com que a Fiorino ela possa entrar em qualquer lugar. Por exemplo, ó, essa aqui é a entrada do camping, ó. Aqui eu entrei com a Fioretta, tá vendo? Tá vendo que tem um galho de árvore bem aqui? Quando eu cheguei, falei com a mulher, quando eu falei para ela que eu dormia dentro do carro, ela falou: "Ah, então não vai passar, porque o carro não passa aqui, né?" Daí eu falei: "Tem certeza? Porque meu carro é baixo." Ela falou: "Ah, se for Kombi, não passa." Ela falou. Então, o meu não é Kombi. Ela é mais baixa que Kombi. A Kombi não passa aqui, ó. Tanto é que tem uma Kombi estacionada lá fora. E o cara tá pagando aqui para usar banheiro, tudo. Mas ele estaciona do lado de fora. Já a Fioretta passou por aqui, ó. Passou e eu estacionei ali, ó. Ou seja, não pode estacionar para lá porque são barracas apenas, mas aqui ela deixou para mim estacionar, entendeu? Então, por ser um carro baixo, ó, eu consegui passar aqui, ó. E eu vou te dizer que em muitos outros lugares eu pude entrar com a Fioretta e que se fosse uma van mais alta ou alguma coisa tipo um motorhome grande, não iria ter passado, sabe? Então essa é uma grande e boa razão para ter um motorhome numa Fiorino, né? E olha só, pôr do sol rolando ali, coisa mais linda. Cara, que coisa boa, né? Olha só isso, que natureza linda. Olha isso. Por isso que eu gosto de acampar, cara. Na verdade, eu nunca gostei muito de acampar. Mas justamente porque quando eu acampava, eu dormia em lugar assim, eu colocava aqueles colchonetes, doía as costas, sabe? E aí sempre tinha problema para dormir. Mas aí a Fioretta veio como uma mudança da minha maneira de ver acampamento. Porque agora eu posso ter o meu quarto, com a cama do jeito que eu gosto, com o travesseiro que eu gosto, as minhas coisas, em qualquer lugar, cara. Em qualquer lugar. Por exemplo, eu estou acampando aqui praticamente, ó. Mas a única diferença é que eu não uso barraca, eu fico dentro do meu carro, entendeu? No meio da natureza, com as coisas que eu gosto, que é o colchão que eu gosto, e tudo, as coisas que eu gosto, entendeu? Então, cara, não tenho o que eu falar de ruim disso. E agora, a última razão, mas talvez a mais importante. O preço desse carro.
Isso foi uma das maiores razões para eu comprar uma Fiorino e não uma van ou motorhome grande, foi o preço. Pra você ter uma noção, a Fiorino, ela custa numa média de 30, 40 mil reais, depende do ano que você compra, né? A minha Fiorino é 2012, modelo 2013. Eu paguei 40 mil reais nela. Assim, ela estava um pouco acima do preço das Fiorinos desse ano, sabe? Mas é que essa Fiorino aí, eu comprei ela com 58 mil quilômetros apenas. Ou seja, ela não tinha sido quase nada rodado, cara. Eu já rodei mais em um ano e pouco do que ela tinha já, né? Eu paguei relativamente um bom preço por ela, 40 mil reais. Eu nunca iria conseguir comprar uma van ou um motorhome grande com esse preço. Acho que nem com 100 mil reais eu iria conseguir comprar uma van, sabe? Muito menos aqueles motorhomes todo equipados, sabe? Aquilo lá são mais de meio milhão de reais, sabe? Mas então é isso, meus amigos. Eu gostaria de pedir para vocês deixar no comentário aí desse vídeo o que vocês acham quanto a ter um motorhome num carro tão pequeno como esse. Se vocês acham que compensa ou se você acha que não compensa mesmo assim. Deixa aí seu comentário e por que não deixar uma curtida no vídeo aí para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.